Olá, mais um dia de oração. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Bonfim e estou fazendo a leitura da Bíblia e do Catecismo da Igreja Católica em um ano, com o cronograma do Padre Mário Sartori. Ali no complemento da postagem tem o link dele para quem quiser. Hoje nós estamos no nosso 14º dia. Vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 20. Vamos lá? Gênesis capítulo 20. Abraão. Leitura da palavra. Abraão e Abimeleque. Abraão partiu dali para a região de Negueb, estabeleceu entre Cádiz e Sur, e viveu algum tempo em Gerara. Ele dizia de Sara, sua mulher, que ela era sua irmã. Abimeleque, rei de Gerara, arrebatou-a. Mas Deus apareceu em sonhos a Abimeleque e disse-lhe: vai morrer por causa da mulher que roubastes, porque é casada. Abimeleque, que não a tinha tocado, disse: Senhor, fareis perecer mesmo inocentes? Não me disse ele que ela era sua irmã? E ela mesma me disse: é meu irmão. É na simplicidade do meu coração e com as mãos puras que fiz isso. Deus disse-lhe em sonhos: sei que é na simplicidade do teu coração que age assim. Por isso preservarei-te de pecar contra mim, e não deixei que a tocasse. Devolve agora a mulher deste homem, que é profeta, e ele rogará por ti, para que conserves a vida. Mas se não a devolveres, sabes que morrerás seguramente, tu e todos os teus. Ao romper da manhã, Abimeleque convocou todos os seus servos e referiu-lhes essas coisas. Todos ficaram muito atemorizados. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse-lhe: que nos fizestes? Em que te ofendi para que nos expusesses a mim e ao meu reino ao castigo de tão grande pecado? Fizeste-me o que não devias fazer. E ajuntou: que tiveste em vista agindo assim? Abraão respondeu: eu pensava que não havia certamente nenhum temor a Deus nessa terra, e que me matariam por causa da minha mulher. Aliás, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe. Ela tornou-se minha mulher. Quando Deus me tirou da casa de meu pai, ele disse: faze-me esta graça, onde quer que formos, dirás de mim que sou teu irmão. Tomou então Abimeleque ovelhas, bois, servos e servas, e deu-os a Abraão, ao mesmo tempo que ele devolvia Sara, sua mulher. E disse-lhe: minha terra está à tua disposição. Fixa-te onde quiseres. Disse também a Sara: dou a teu irmão 1000 moedas de prata. Isto te será um véu sobre os olhos para todos aqueles que estão contigo. Eis-te justificada. Abraão intercedeu junto a Deus, que curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e deram novamente à luz. Porque o Senhor tinha ferido de esterilidade todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Vamos lá? Então agora nós vamos para o Salmo 14. O modelo dos justos. Salmo de Davi. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? O que vive na inocência e pratica a justiça? O que pensa o que é reto no seu coração, cuja língua não calunia? O que não faz mal a seu próximo, e não ultraja seu semelhante? O que tem por desprezível malvado, mas sabe honrar os que te temem a Deus. O que não retrata juramento mesmo com dano seu, não empresta dinheiro com usura, nem recebe presente para condenar inocente.
Aquele que assim proceder jamais será abalado. Então agora nós vamos lá para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Capítulo 9, do versículo 1 ao 17. Cura de um paralítico. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico, estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados serão perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Vocação de Mateus, esperança para os pecadores. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto dos pagamentos das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou e seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão em bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os seus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tão pouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Agora nós vamos para o Catecismo da Igreja Católica. Vamos lá? O item 101 ao 108. Vamos lá, 101 ao 108. A Sagrada Escritura. Cristo, palavra única da Sagrada Escritura. Na condescendência de sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Com efeito, as palavras de Deus... deixa eu marcar aqui, 101, 108. Com efeito, as palavras de Deus, expressas por línguas humanas, fizeram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu Verbo único, no qual expressa-se por inteiro.
Lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras, que é um mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele, que sendo no início Deus, junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Por este motivo, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida, tomando da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento de sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é, a palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Inspirações e verdades da Escritura Sagrada, da Sagrada Escritura. Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas que estão contidas e são apresentadas nos livros da Sagrada Escritura foram registradas sob a inspiração do Espírito Santo. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Com todas as suas partes, porque escritos sob a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor, e nesta sua qualidade foram confiados à própria Igreja. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que Ele próprio queria. Os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, já que tudo o que os autores inspirados ou agiógrafos afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade que Deus, em vista da nossa salvação, quis que fosse registrada nas Sagradas Escrituras. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo. Para que as Escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, eterno de Deus vivo, pelo Espírito Santo nos abra o espírito à compreensão das Escrituras. Então hoje, eu acho que de uma forma muito importante, vamos fazer um Espírito Santo, um Vinde Espírito Santo, para que o Senhor realmente abra o nosso espírito para a compreensão das Escrituras, para que a gente possa compreender de uma forma muito, muito próxima e íntima de Deus tudo aquilo que está escrito. Porque a gente tem que levar em consideração, foi escrito em outro período, em outro momento da vida, onde as pessoas se relacionavam de outra forma. São trechos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, Salmos, e tem toda uma interpretação lógica, né? Toda uma interpretação divina a respeito disso. Então que o Senhor possa entrar na nossa mente, no nosso coração e fazer com que a gente entenda de verdade tudo isso, tudo que Ele quer colocar no nosso coração. Eu quero aqui partilhar, não tem sido fácil fazer essas leituras, né? Confesso que há 2, 3 dias há uma desmotivação, sei que isso não vem de Deus e sei que isso vai passar, porque eu sou firme, estou firme, né? E eu creio que Deus tem me ressignificado. Deus tem ressignificado a minha vida e as minhas prioridades.
por conta disso, eu creio que eu vou completar essa missão que ele me deu, né? De fazer a leitura da Bíblia e do Catecismo da Igreja Católica em um ano. Então vamos lá? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovaremos a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém? Que o Senhor abra o nosso espírito para que a gente entenda, para que o Espírito Santo entre na nossa vida, no nosso coração, e a gente entenda as mensagens de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma ótima quinta. Amanhã é feriado aqui em Cruzeiro, então não sei se eu vou conseguir fazer a gravação, mas pretendo. Até amanhã.